Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, não só por este instante que aqui estamos reunidos com Ele, mas por toda a nossa imortalidade de nossas almas, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu estou muito contente, duplamente contente, né? Primeiro porque conseguimos reabrir novamente, né, as portas físicas desta casa, porque espiritualmente nunca se fecham, e por estar aqui hoje nesta noite, fazendo a minha primeira palestra, né, depois desse período, minha palestra presencial. E também por ter passado por uma Covid, e que, graças a Deus, eu estou aqui. Posso dizer que nasci de novo. Então, eu estou muito contente, muito feliz. E nós vamos aproveitar esta casa que semeia o bem e nós vamos falar do bem. E por que nós vamos falar do bem? Porque hoje o tema é o joio e o trigo. Para que a gente não perca mais tempo, porque o tempo é curto, nós vamos falar o seguinte. Jesus falava por parábolas, já sabemos, não é mesmo? E o que são parábolas? Historinhas. Porque a gente aprende mais com historinhas do que palavras jogadas ao léu, né? Então, nós vamos saber que Jesus nos contava essas histórias para nos chamar a atenção da nossa moral. Porque nós estávamos e estamos precisando, até hoje, dessas parábolas. E aí, diz assim, quando Jesus começa a nos apresentar as parábolas, que ele saiu de uma casa. Que casa? Não importa. Ele estava numa casa e saiu para o mar da Galileia, a praia. E lá ele se sentou. Só que quando ele olhou, muitos estavam ao seu redor. Uma grande multidão, porque onde Jesus estava, lá estava a multidão. E ele, percebendo que havia um barquinho ali na praia, ele pegou o barquinho e foi remando só um pouquinho para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. Então, de lá, ele começou a apresentar as parábolas. A primeira parábola que Jesus nos ensinou foi a do semeador, que vem nos chamar a atenção do nosso nível de consciência, mas que não é o tema de hoje, desta noite. A segunda parábola, ele falou sobre o joio e o trigo. Exatamente. E só por nível de curiosidade. A terceira parábola foi a da nossa grãozinho de mostarda. O menor grão que existe na face da terra. E por que eu trouxe isso para vocês? Para que a gente saiba que Jesus trabalhou muito com a agricultura, com a terra, com a semente, com a colheita. Tudo isso que nós precisamos plantar em nós e colher em nós. Bem, mas vamos à parábola, tá? Essa parábola, ela só está no Evangelho de Mateus. É a única parábola que está no Evangelho de Mateus e nenhum outro apóstolo tem essa parábola. Está no capítulo 13, versículos de 24 a 30. E por que eu falei para vocês que Jesus já vinha falando sobre a parábola do semeador? Porque ela começa assim, a nossa parábola do joio e o trigo. Propôs-lhe outra parábola. Então, ele já tinha falado a primeira. E aí vem essa, dizendo, olha que interessante. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Ótimo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Estava tudo plantadinho, semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. O inimigo retirou-se. Tá? E quando a erva cresceu, frutificou, lógico que apareceu também o joio. O joio estava lá. E os servos desse pai de família foi lá falar com ele. Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? O que respondeu, né? E ele falou,
por que então tem joio ali? Se o Senhor semeou a boa semente, por que tem joio? E aí o Senhor disse, um inimigo é quem fez isso. Um inimigo é quem fez isso. Porém, ele continuou a falar, não vamos arrancar o joio agora. Não. Para que ao colher o joio, não arranquemos também o trigo. O trigo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos amarrados para o queimar. Agora, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Linda parábola, né? Mas vamos entender um pouquinho cada situação aqui que Jesus quis nos trazer nessa lição. Primeiro, a diferença entre joio e trigo. Tá? O objetivo de Jesus em expressar as ideias de semelhança e contrastes. As sementes podem ser parecidas, a folhagem, mas há uma diferença entre elas, certo? O joio da qual Jesus fala nesta parábola trata-se de uma erva terrível. O joio é uma erva terrível. E olha, existe até hoje. Até hoje, se nós procurarmos os campos de agricultura, né, onde se planta trigo, vai ter joio também. Tem o joio lá também. Por isso que as parábolas são atemporais. O evangelho é atemporal. Existe e sempre existirá nos ensinando. E olha que interessante, né? Aí ele fala que não é viável arrancar o joio, porque a gente também arranca o trigo. Se arrancar de uma vez, sai tudo. Aí a gente perde a lavoura toda, né? E olha, o joio, além de não servir para nada, ele também hospeda um fungo. Vocês sabiam que ele pode hospedar um fungo? E que é um fungo que nos traz grandes malefícios para a saúde? Tanto do animal que come esse fungo, como nós, seres humanos. Então, eu costumo dizer, né, que é o mal sobressaindo, sobreposto ao mal. É o mal do mal. E ele fala ainda, né? Portanto, enquanto o trigo é a base do mais valioso alimento, que é o pão, que nós conhecemos, o pão é tão sagrado desde a época de Jesus, Jesus repartiu na Santa Ceia o pão, dizendo que era seu corpo. Enquanto isso, o joio é uma erva daninha. Mas quando eles amadurecem, quando eles começam a crescer, aí nós acabamos exatamente com as diferenças. Aí nós conseguimos realmente saber o que é um e o que é o outro. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar de trigo. Vamos para frente. O trigo, minha gente, é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Porém, o joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. E aqui nós temos, né, o joio e o trigo. Quem é quem nessa parábola? Na parábola, o semeador que plantou o Senhor, pai de família, é o divino Jesus. Jesus é o nosso semeador. E a boa semente, o que é? O seu evangelho de luz e de amor. Ele vem colocar, através do evangelho, a sementinha que nós precisamos dentro de nós. E o campo, aonde foi plantado o joio e o trigo? É exatamente a humanidade. Somos nós que pertencemos a este planeta e que somos e fazemos parte da humanidade. Então, Jesus, ele nos fala que a humanidade é composta de encarnados e desencarnados em processo evolutivo. Como a gente sempre diz, não é porque a gente morreu, desencarnou, virou santo, virou trigo. Não, tem os joiozinhos aí que nós precisamos, né, aparar. Bom,
E ele diz assim: o joio ao brotar é muito parecido com o trigo. Arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios. Perderíamos a lavoura. Na hora da produção de frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, nós temos que ver o perigo do equívoco. Será então atado em feixes para ser queimado. Não foi isso que falou? Espera, na hora a gente ceifa, corta, amarra em feixes e queima, tá? Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. E por quê? Porque se nós não ceifarmos o mal dentro de nós, nós vamos sofrer. Não é o vizinho, não é o parente difícil, nós vamos sofrer. Nós somos o próprio joio e o próprio trigo. Tá certo? Então nós temos que aprender que, se nós não caminharmos plantando o trigo, só plantando o joio, aqui neste planeta, muito provavelmente nós não ficaremos mais. Então, seremos recolhidos como joio. Aqui Jesus fala no fogo para queimar, mas nós sabemos que o inferno não existe, né? Céu e inferno está dentro de nós, e nós seremos lançados num outro planeta. Que planeta, Tânia? Quem sabe, né? Primitivo? Para que a gente prepare lá a semeadura dos nossos irmãos? Um planeta ainda em provas e expiações? Quem dera. Então, vamos prestar atenção. E olha que Paulo de Tarso nos ensina. Ele diz assim, ó: pois o que faço não é o bem que desejo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo de Tarso desejava fazer o bem, mas ele só praticava o mal. Mas ele conseguiu, em uma única encarnação, transformar-se de perseguidor dos cristãos a perseguido. Ele foi quem levou a boa nova, o apóstolo que mais divulgou as palavras e os ensinamentos do Cristo. E olhando para dentro de nós, os adversários mais difíceis são aqueles que nós, né, não podemos afastá-los facilmente. Por quê? Porque a gente aloja na nossa alma. Então, quem são os piores inimigos que nós temos? Não é o vizinho, não é o chefe difícil, não é o parente complicado, não. Nós mesmos. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Porque não é o vizinho que é ruim, que plantou alguma coisa em nós. Nós nos deixamos envolver por essa energia ruim. Então o joio começa a ser plantado, né? E aí o que aparece quando a gente planta o joio? Aparece o egoísmo, que tolhe a nossa visão espiritual. Não deixa a gente enxergar isso. Aparece o orgulho, que não permite acolher a luz do entendimento. Eu sei tudo. Imagina que eu vou lá na casa. Esse evangelho eu já li, olha, de ponta a ponta não sei quantas vezes. Mas e praticá-lo? E a prática do evangelho? Ler é lindo. Nós precisamos praticar. Aparece a vaidade, o desânimo, a invigilância. Lembra quando Jesus colocou 3 apóstolos para vigiar e foi rezar lá no alto? Foi rezar e falou para eles: vigie, eu vou orar. Jesus foi e voltou 2 vezes, e que os apóstolos estavam fazendo? Dormindo. E Jesus falou: apóstolos, orai e vigiai. Então nós caímos na invigilância, na inércia, na intemperança mental, nos nossos pensamentos negativos. Nós só ficamos cultivando pensamentos negativos, joio, a indisciplina, o medo de sofrer. Porque quando nós não nos entregamos de corpo e alma a Jesus, nós temos medo de sofrer. E ele diz, tudo isso e muito mais vem subtrair as melhores oportunidades do nosso progresso moral e espiritual. Tudo bem até aí? Quando Jesus recomendou, olha que linda essa passagem.
Lembra que falou, não arranca, deixa crescer. Ué, mas a gente não aprendeu que é melhor arrancar o mal pela raiz? Olha só que interessante. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele quis demonstrar a sublime tolerância celestial. Olha quanta paciência que os espíritos de luz, nosso anjo de guarda, nossos mentores, têm para conosco. E por quê? Porque eles já passaram por essas situações. Eles também tinham joio e trigo para colher e para plantar. Então fica muito bom a gente aprender a ter paciência. Paciência, ciência da paz. Por quê? Porque se a equipe espiritual tem paciência para conosco, por que nós não vamos ter paciência? Eles têm a paciência de esperar, calma, ela, na hora certa vai ceifar o joio. Tá? Porque quando pensamos em só destruirmos o mal, por isso que a gente não pode arrancar, porque a gente vai ficar muito aprisionado ao mal. Quando a gente pensa assim, nós deixamos de praticar o bem. E que é o mal? É a falta do bem. Então, como é que a gente faz para extirpar o mal em nós? Praticando o bem. É assim que nós temos que fazer. Isso, exatamente. Olha, Jesus nos ensina o bom combate. A gente não ouve toda hora, temos que fazer o bom combate. E o bom combate era conosco mesmo, para a nossa evolução moral e espiritual. É a vitória do bem que conduz ao caminho da perfeição relativa da humanidade. É o que nós estamos passando. É exatamente isso. O que nós estamos passando? A transição do nosso planeta. Nós estamos passando de provas e expiações para um planeta regenerado. E como é que a gente faz isso? Com provas. Como é que a gente vai saber como a gente se porta diante de algumas circunstâncias, né? De algumas coisas que nos acontecem? Com provas. E é isso que nós estamos passando. Só que a gente tem que aprender que Jesus é o nosso modelo e guia. Ante as devastações do mal, apoie o trabalho que objetive o retorno do bem. Como? Olha, Neuzinha estava falando, gente, a casa precisa de ajuda. Né? Se não for uma ajuda financeira, vem ajudar aqui com a gente, vem trabalhar, vem colocar a sua força, né? Força de vontade, colocar todo o bem em prol do próximo. É assim que a gente vai esquecendo o mal e vai colocando o bem. Sabe aquele copo d'água que está com a água suja? Se a gente só pegar a água e jogar fora, o copo continua sujo. Como que a gente faz? A gente pega a água limpa e vai trocando, vai trocando. Então, vai trocar aquela água suja pela água limpa e o copo também vai ficar limpo. Então, é essa a ideia. A natureza não dá saltos. A natureza não dá salto. Olha o que ele fala. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se, né? Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. É o que eu falei. Ao invés da gente ficar em casa olhando quantos morreram, quantos não tem vacina, todo mundo com aquele medo, vamos vir para cá, vamos ouvir uma palestra. Né? Se não pode vir, vamos ouvir. Tem palestras no YouTube, tem palestras no Facebook. Vamos trocar esses pensamentos ruins, os nossos gestos, as nossas ações, para receber daquilo que a vida realmente pode nos oferecer. Lembrando, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E a Terra já está passando, como nós falamos, por profundas modificações, a fim de se transformar num mundo regenerado. Tá? E o que isso quer dizer? Que há muitas moradas na casa do Senhor, e a nossa morada vai ser uma morada de regeneração. O que isso quer dizer? Habitar representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença. Então, nós viveremos num planeta regenerado um pouco mais tranquilo,
pouco mais felizes. O joio ainda vai existir, mas o trigo imperará muito mais. Jesus mostra, né, que o campo da semeadura só há espaço para o bem, praticando o bem, a expansão do bem, do divino em nós, tá? Confiança no Senhor, tendo fé, contando com a proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, que se faz necessário separar o joio e o trigo. É agora. É o momento, gente. Tá? Há o momento da separação. Então, será que nós vamos ser separados para o joio, para o trigo? Tá? E em resumo, nós já estamos encerrando, tá? Não devemos arrancar o mal que está em nós, mas sim transformá-lo em um bem maior. É assim que a gente faz. Não adianta querer falar, eu preciso fazer reforma íntima, mas eu não tenho autoconhecimento de mim mesma. Como que eu vou fazer uma reforma se eu não sei o que eu preciso melhorar, o que eu preciso reformar? Então, a gente vai praticando o bem e o bem vai transformando-se, né, em luz para nós. E que Jesus nos inspire na boa semeadura e na boa colheita. Essa é exatamente a nossa ideia aqui desta noite. Que nós possamos semear o bem, semear o amor a Deus e o amor ao próximo, para que nós possamos colher lá na frente a boa semeadura. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima vez. Muita paz e muita luz a todos vocês, a todos nós. Palmas para Jesus.